Melhorou? Yes. Então tá bom. Antes de você sentar, eu quero dizer duas coisas para você. Salmo de número 87 diz assim: as crianças podem sair. As crianças têm uma aula especial preparada para elas, podem sair, ter uma aula preparada para que elas possam aprender também. Enquanto nós aprendemos aqui, elas aprendem lá. Mas eu quero dizer duas coisas antes de você sentar. Quem já sentou pode ficar sentado. Duas coisas. Salmo 87 diz assim, ó: todas as minhas fontes estão em ti. Ou seja, Deus é a tua fonte. Sua fonte tem que estar em Deus. Todas as suas fontes têm que estar em Deus. Amém? E a segunda coisa que eu quero dizer para você está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler versos 29 ao 31. Marcos 1, 29 ao 31. Amém? Se você tem a Bíblia, você pode acompanhar, senão nós vamos colocar aqui no telão e vai dar certo também. Amém? Diz assim a palavra de Deus em Marcos 1, 29. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servir-os. Amém? Amém? Senhor, nós viemos na tua casa nessa noite. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Queremos que o Senhor fale conosco, Deus. Toca as nossas vidas através da tua palavra, através do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Pode se sentar. Que bom que você está aqui, que bom que você veio, né? Temos os nossos visitantes, Miguel e Celina. Sejam muito bem-vindos, né? Temos a deles que voltou de férias. Bem-vinda, né? Fez falta pra gente esses dias todos, que elas têm de férias, mas férias é bom, né? A gente precisa de férias. Férias é uma coisa boa e necessária. A gente realmente precisa de férias. E nós vamos compartilhar esse pequeno trecho da palavra de Deus, que é a cura da sogra de Pedro. Então Pedro era casado, né? Se ele tinha sogra, né, Ezequiel? Ele era casado. Quem tem sogra é casado. Então Pedro era casado, e ali está o relato da cura da sogra de Pedro. E a gente pode colocar um tema nessa mensagem, que seria o seguinte: enfermidade e cura, caminho para o serviço no reino de Deus. Amém? Muitas vezes nós estamos acomodados, né? Domingo eu falava sobre Moisés, e eu falei que Moisés estava acomodado no palácio. Deus foi lá e botou um espinho lá, e ele teve que fugir para o deserto. Daí ele estava acomodado, 40 anos no palácio, estava acomodado. Aí ele foi para o deserto, 40 anos no deserto, estava acomodado. Deus vem e chama Moisés. Então muitas vezes nós estamos acomodados, e através de uma situação difícil, através de uma situação embaraçosa, através de uma dificuldade, de um problema, de uma luta, nós somos assim sacudidos, chacoalhados por Deus, né? Para que a gente acorde e a gente faça alguma coisa. Eu soube hoje que um amigo, não muito chegado, mas um amigo, uma pessoa que eu encontrava sempre, normalmente eu encontrava ele na panificadora Hells, ali onde eu compro o pão, né? Um menino muito mais novo do que eu, muito mais jovem do que eu, morreu. Amanheceu o dia ontem e não anoiteceu. Então muitas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas materiais, estamos tão preocupados com a nossa vida, com os nossos problemas, com as nossas lutas, muitas vezes colocando a culpa nas pessoas pelos nossos problemas, colocando a culpa em circunstâncias pelas nossas dificuldades, e vamos esquecendo que a vida é curta, que hoje nós estamos aqui
talvez amanhã nós estejamos mais. Precisamos nos alertar de como Deus nos ama. Muitas vezes Ele usa a dor, o problema, a dificuldade para chamar a nossa atenção. Amém? Mas eu quero falar de uma outra coisa um pouquinho antes, né? No versículo 29 diz assim: saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. Tiago e João eram irmãos, Simão e André eram irmãos. Esse Simão aqui é o Pedro, né? Depois Jesus vai trocar o nome dele. E interessante notar que eles estavam na igreja e eles vão para casa. Eles estavam na sinagoga. Se você olhar um pouco antes o texto, esse é o livro de Marcos. O livro de Marcos ele já é tipo um filme de ação, assim, né? Ele já começa com muita ação, muitos milagres. Aqui nós estamos no capítulo 1 ainda, e Jesus já está fazendo a segunda cura, né? E ele um pouquinho antes curou um homem lá na sinagoga. Daí ele vem para a casa de Pedro, e ali, passado esse momento aqui que nós vimos da cura da sogra de Pedro, ele vai continuar curando até tarde da noite, lá na casa onde eles estão. E o que eu queria falar para você, e que eu queria dizer para você nessa noite também, que é muito legal que a gente abra a nossa casa para fazermos os grupos de oração, grupos de comunhão, coisas desse tipo. Por que eu estou dizendo isso? Eu já falei domingo e vou falar novamente hoje, para que você, se tiver vontade, se tiver desejo, tem gente que não gosta. E se o pastor e a pastora forem bem sinceros, né, Marlene? Pastor e pastora não gostam. A gente até faz, mas a gente não gosta, né? Mas tem gente que gosta. Minha cunhada Marlene, por exemplo, adora receber pessoas na casa dela. E para ela é uma alegria, né? Então, assim, se você gosta, vai falando conosco, fala comigo, fala com o pastor Lucas, fala com a pastora Marlene, com a pastora Bianca. Nós vamos começar a montar pequenos grupos de comunhão, grupos de discipulado, lá na sua casa, para que a gente tenha um tempo de oração. Nós queremos levar Jesus até a tua casa, para que você possa eventualmente convidar algum parente, convidar algum vizinho, para que ele venha na sua casa, e através da sua vida, da sua casa aberta, ele possa conhecer Jesus. Então é interessante ver como lá na igreja primitiva, a casa era muito importante, não apenas a sinagoga, mas a casa era muito importante. Eles se reuniam nas casas. Ah, pastor, mas a minha casa não é bonita, a minha casa não é linda. Meu querido, nós somos todos iguais aqui. A minha casa é pequenininha também. Quem já foi na minha casa sabe, a minha casa é pequena. A minha casa não recebo ninguém, por quê? Porque só tem um quarto na minha casa. Então não tem quarto para visita lá. Se você for dormir lá, você vai dormir na sala, né? Você vai acabar dormindo na sala. Então assim, todo mundo aqui tem casa simples, não tem problema, ninguém vai lá para reparar a sua casa. Mas se você quer receber Jesus na sua casa, através desse grupo, você pode conversar conosco. Depois nós vamos começar a montar esses grupos para nós estarmos nas casas. Aproveitado esse gancho, eu quero prosseguir aqui dizendo que a sogra de Simão Pedro estava de cama com febre, e logo deram a notícia a quem? A Jesus. Tem alguém com problema, Edna? Tem alguém com dificuldade, Jacira? Tem alguém com dificuldade, Maicon? O que a gente tem que fazer? Vamos falar com Jesus. Vamos orar, né, Cíntia? Vamos levar o problema até o Senhor Jesus, que é a pessoa que pode resolver os nossos problemas. Então estavam ali todos os discípulos, todos os apóstolos daquela casa, mas ao saber que a sogra de Pedro estava acamada, estava de cama, estava doente, eles levam a notícia até Jesus, para que Jesus saiba, e Jesus então tome alguma providência. Quando você está com um problema, quando você sabe de alguém que está com um problema, como é que você faz? Você fala com Jesus? Ou você vai procurar pessoas para te ajudar? Primeiro fala com Jesus, de repente Jesus vai direcionar algumas pessoas para você conversar. A Marlene vivenciou uma situação ontem
de um trabalhador que estava fazendo um trabalho no telhado da escola e o cara caiu do telhado. E ela ficou assustada porque ela foi na porta, na janela, não lembro agora. Tinha saído, fizeram os cálculos, né? Ele acho que caiu, pegou, a cabeça dele pegou na lata da calha, né? E saiu o escalpo da cabeça dele, e ele está. Mas tudo bem. Isso aí não é tão problemático assim. É feio de ver, né? Mas por quê? Porque na verdade tem uma pelezinha só aqui e embaixo é osso, né? Aqui dentro está o seu computadorzão aqui dentro. Então Deus fez uma caixa bem forte para esse computador aí. E é difícil romper essa caixa, né? Então ele estava com aquele. O que ela fez? Ela começou a orar. Lógico, chamaram o SIAT, né? Vieram lá e ficaram cuidando para que ele não desmaiasse e tal, conversando com ele. Mas ela começou a orar para que Deus abençoasse ele, porque hoje a gente teve a notícia de que ele já está em casa. Foi para o hospital, foi medicado, foi tratado, fez uma pequena cirurgia e hoje já está em casa. Mas eu achei interessante que ela falou: o que eu podia fazer? Eu podia orar, então eu fui orar. O pastor César é falecido lá na primeira igreja. Ele falava que quando ele passava na rua e via alguém num acidente de carro, ele orava pela pessoa. Você não precisa parar, você não precisa ajoelhar, você não precisa tocar trombeta diante de você, não. Você passa e você abençoa, fala: Deus, abençoa essa pessoa, que a vida dela não seja ceifada, que ela se recupere, né? Então, às vezes a gente tem que entender que nós temos que levar as coisas para Jesus. Amém? Mas o mais importante está no próximo versículo. O parceiro colocou aqui. 3 coisas estão nesse versículo da parte de Jesus e uma resposta da parte da mulher. Primeira coisa, ele foi até ela. Quem foi até quem? Jesus foi até a mulher. A mulher estava enferma, a mulher estava de cama, e Jesus então vai até ela. Quando nós estamos com problemas, quando nós estamos com dificuldade, quando nós estamos com lutas, quem é que vem até nós? Depois que nós clamamos a Ele, ou que alguém intercede por nós junto a Ele, quem vem até nós é Jesus. Jesus se aproxima de nós. Jesus está sempre conosco. Muitas vezes você se sente desamparado, você se sente desabrigado, você se sente solitário, mas não, Jesus está sempre com você, Jesus está sempre ao seu lado. Jesus vem até você quando você está com dificuldade, quando você está com problemas. Daí é que Jesus se aproxima ainda mais de você. Você tem alguma luta? Você tem algum problema para resolver? Jesus vem até você. Jesus se aproxima de você. O todo soberano, o Rei do universo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade, a rosa de Saron, o princípio, o meio e o fim. Jesus, nome sobre todo nome. Ele vem até você. Nesse mistério profundo, como é que eu, Zé Roberto, tão falho, tão pequeno, tão errado, e esse Deus tão poderoso se preocupa comigo e vem até mim? Eu sou, como diz, né, a palavra, eu sou apenas uma bruma no oceano, eu sou como uma relva que se seca, mas Ele vem até mim, Ele vem até mim. Ele me ama, Ele se preocupa comigo, Ele cuida de mim. Então a primeira coisa, Jesus vai até a sogra. Segundo, Ele a toma pela mão. Uma coisa interessante que eu já falei domingo, já falei esses dias, vou falar hoje de novo. Como Jesus se preocupava com as mulheres, às vezes a gente não tem a noção. Por quê? Porque hoje existe todo um movimento de valorização da mulher, e isso é muito bom. Nós cristãos deveríamos ser os primeiros, e somos os primeiros a valorizar as mulheres. Devemos valorizar as mulheres.
Jesus, ele ajudava as mulheres, ele se aproximava das mulheres, as mulheres pediam coisas para ele atendia o pedido delas, ele as curava, elas serviam a ele, elas o seguiam, e lá na cruz do Calvário, né, estão lá as mulheres aos pés de Jesus. Então, mulher, você é muito valorosa, você é muito importante para o Senhor. E numa época em que a mulher era o quê? A mulher era alguém que tinha que obedecer primeiro o pai, Cleusa, depois obedecer o marido. Esse era o papel da mulher, obedecer o pai, depois obedecer o marido. Jesus valorizava as mulheres, e ele então a toma pela mão. Não era costume tomar-se uma mulher pela mão, mas ele a toma pela mão. Isso significa o quê? Deus nos dá afeto. Quantos de nós somos pessoas que têm raízes de amargura porque não tivemos afeto da parte do nosso pai, da parte da nossa mãe? Porque eles também provavelmente não tiveram afeto também. Como eles não tiveram afeto, eles não souberam dar afeto, mas Deus nos dá afeto. Ele toca a mulher, Jesus nos abraça. E a gente toma cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado mesmo. Mas a Marley sabe que eu gosto de abraçar as pessoas, gosto de beijar as pessoas, eu me sinto bem fazendo isso. Mas é lógico, a gente sabe que a gente tem que tomar cuidado, porque tem marido ciumento, né? Então a gente toma cuidado com isso. Mas é um sinal de afeto. E Jesus então toma a mulher pela mão, e ele vai suprir a necessidade de afeto dela e a nossa. Sempre que você precisar de carinho, pede colo para Jesus e ele vai te dar. Ele é teu pai, ele é teu amigo, né? Eu e o Michael temos o hábito de nos beijar também, né? A gente se abraça, se beija. O Michael é um filho para mim, não tem nenhum problema nisso. Então a gente precisa de afeto de Jesus, então dá afeto a essa mulher. E depois ele a levanta. Ela está na cama deitada. Ela está dependendo das pessoas. Quem está deitado na cama está dependendo de alguém, né? Quem é que já ficou na cama deitado aí doente, dependendo de alguém? Já. A gente fica lá deitado e a gente depende das pessoas. A Maria e eu pegamos Covid, né? Primeiro me pegou forte e ela estava melhor. Aí ela cuidava de mim. Depois inverteu, eu melhorei e ela piorou. Aí eu cuidava dela. Mas você fica lá na cama dependente de alguém. Muitas vezes nós somos dependentes e Deus não te quer dependente de ninguém a não ser dele. Por isso eu falei no início, todas as tuas fontes têm que estar em Deus. Todas as tuas fontes têm que estar em Deus. Você tem que ser dependente sim, mas dependente de Deus. Você não deve depender de ninguém nessa terra. E essa mulher está lá deitada, dependente. Jesus vai tomá-la pela mão, vai levantá-la. E ela vai deixar de ser dependente. Deus quer fazer o mesmo com você. Deus não quer que você seja dependente. Lógico, óbvio, eu tenho trabalho, eu não posso sair do meu trabalho porque eu preciso receber o dinheiro, não é possível. Não tem que trabalhar. De vez em quando a gente passa pela cabeça lá em casa, sair, né? Sair do Banco do Brasil, de licença pelo menos, mas sempre chego à conclusão de que não devo fazê-lo, então não faço. Mas eu sei que quem cuida de mim é Deus, não é o Banco do Brasil, não é o meu patrão, é Deus que está sobre a minha vida. Então Jesus vai levantar essa mulher no sinal de que ela não precisa ser dependente de ninguém, né, Val? Nós não precisamos ser dependentes de ninguém, nós temos que ser dependentes de Deus. Por isso que eu falo também, nós não somos dependentes do governo, nós somos dependentes de Deus. Nós não somos dependentes do dinheiro, nós somos dependentes de Deus.
Deus quer tornar você independente. Todo trabalho é digno, todo trabalho é bom. É bom que a gente trabalhe e receba o nosso salário. E é através disso que Deus nos prospera. Através do nosso trabalho, Deus nos prospera. Então, Deus ergue, levanta essa mulher. Então, Ele faz 3 coisas com ela. E Ele faz com você também. Ele se aproxima de você. Ele toca em você com afeto, com carinho. E Ele te levanta e te diz: você não precisa ser dependente de ninguém. Amém? Amém? Amém. E daí? Eu falei que Ele faria 3 coisas e teríamos uma resposta da parte da mulher. A febre a deixou. Jesus chega perto dela, toma ela pela mão, a levanta e ela fica curada. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus curava e ainda cura. Amém? Quem já foi curado por Jesus, levante a mão. Oh, glória. Eu conheço gente que veio para a igreja porque Jesus curou. Está na igreja até hoje. Graças a Deus. Amém? Então Jesus ainda cura. Rose? Jesus ainda cura. E ele curou a mulher. A febre a deixou e ela passou a servir. Precisamos servir a Deus. Não estou dizendo para você vir trabalhar na igreja. Se você quiser vir trabalhar na igreja, venha. Garanto que você vai ser muito abençoado. Né? Tem lugar para trabalhar na igreja? Tem sim. Mas você pode trabalhar para Deus lá no teu trabalho mesmo, na tua família, na tua vizinhança. Não precisa ser necessariamente na igreja. A igreja é um lugar importante, é um lugar onde a gente se reúne, é um lugar onde Deus é propagado, onde a gente tem comunhão, onde a gente se ajuda uns aos outros, sem dúvida. Mas você não precisa trabalhar só na igreja. Você pode trabalhar lá onde você está. Pedir para que Deus te ajude a trabalhar em prol do reino, lá onde você está, lá onde Deus te colocou. Se Deus te colocou em algum lugar, é porque Ele quer que você lá naquele lugar trabalhe em prol do reino de Deus. Amém? Amém. E foi isso que ela fez. Ela se levantou e passou a servi-los. Tem uma outra versão, se não me engano, está em Mateus, que fala que ela imediatamente passou a servir. Assim que foi curada, ela passou a servi-los. Quem sabe alguns problemas que você tem, é Deus chamando você para servir no reino dele. Quem sabe algumas dificuldades que você tem, é Jesus te chamando para servir no reino. Como eu falei no começo, meu amigo estava vivo ontem, hoje não está mais. E o que será que ele deixou? O que será que ele levou? Graças a Deus ele era cristão também, não é de uma outra igreja por irmão nossa, não é da Quadrangular. Mas o que será que ele deixou como legado? Se olharem para o legado da vida dele, o que dirão? Se olharem para o legado da sua vida, o que dirão? Nós fazíamos uma brincadeira lá na missão. Nós tínhamos uma aula, eu começava dizendo assim: você vai morrer daqui uma semana. O que você vai fazer nessa semana? Se você soubesse que você vai morrer quinta-feira que vem, o que você ia fazer essa semana? Certamente, apenas e tão somente coisas importantes. Com certeza eu não ia parar para ver jogo do Atlético. Do Coxa muito menos, que eu já não vejo hoje, né? Mas não ia parar para ver jogo, eu ia fazer coisas importantes, eu ia procurar minha família, estar longe, eu ia encontrar com eles. Meu querido, essa vida é curta. O que você vai deixar? Nós
trabalhar pelo reino de Deus, fazer alguma coisa pelo reino de Deus. O que? Não sei. Pergunta para Deus e Ele vai falar para você. Amém? Quero fazer uma oração nesse final, queria que você fechasse os olhos. Antes da campanha, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero pedir que Deus te abençoe. E sobre tudo isso que você ouviu agora, eu quero que você pense. Que você pense em Jesus se aproximando de você, Jesus te abraçando, Jesus te tocando, muito carinho, muito afeto, Jesus te levantando para que você não seja mais dependente. Qual é a tua resposta para isso? Você vai responder para o Senhor. Pai, aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, pregamos a tua palavra, Deus. E eu peço agora que o teu Espírito Santo complete no coração de cada um deles e delas, Pai, aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor tem preparado, que eles possam ser desafiados pelo Senhor nessa noite, que eles possam receber de Ti, Senhor, sonhos, projetos, Pai, que o Senhor tem para a vida deles, que eles recebam de Ti, Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam fortalecidos na sua fé, que eles sejam renovados na sua esperança, que eles sejam plenos do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e nós os abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.